Tema Podcast. Olá, tudo bem? Estamos em mais um Tema Podcast. Hoje recebendo o médico psiquiatra Rodrigo Martins Leite, que atua no Centro de Saúde da Comunidade, o SECOM, aqui da Unicamp. Ele é mestre em Políticas Públicas e Serviços de Saúde Mental pela Universidade Nova de Lisboa e ele também é aluno de doutorado da Faculdade de Ciências Médicas. Muito obrigado pela sua presença, professor. Prazer ter o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade, vai ser muito boa a nossa conversa. Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre a questão do uso abusivo do celular. Uma pesquisa recente mostrou que nos Estados Unidos há uma média de uso que os norte-americanos pegam o celular, em média, 200 vezes ao dia. Isso mostra que virou uma coisa totalmente automática, como piscar os olhos, assim, né? Ou respirar. Quer dizer, quando você percebe, você está com o aparelho na mão. E esse aparelho, ele está influenciando em tudo na nossa vida. Sem dúvida. No nosso pensamento, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, influências boas, influências ruins, para a infância também, né? Temos uma legislação no Brasil, né, impedindo o uso do celular em salas de aula, para não dificultar o aprendizado. Então, para começar a nossa conversa, eu queria saber do senhor o seguinte: é possível hoje um ser humano existir sem um celular nas mãos? Ótima pergunta, né? É possível, mas socialmente e profissionalmente muito difícil, né? Eu costumo fazer uma analogia com viver sem energia elétrica, né? É possível viver sem energia elétrica? Tem comunidades no Brasil que vivem sem energia elétrica, mas o custo social disso, a logística disso se torna cada vez mais difícil. O celular virou uma extensão da nossa cognição, da nossa capacidade mental e tem tudo nele, né? Desde banco até álbum de família, agenda, interação social virtual através das redes, né? Então ele foi uma invenção muito exitosa nesse sentido, né? Que ele acumulou muitas funções, né? E se tornou passaporte para a nossa vida social, né? Então ele já é parte indissociável aí da experiência humana, né? Na maior parte do mundo, né? Na maior parte dos países, dá para dizer que ele é uma extensão nossa, ele é uma prótese da nossa mente. Até que ponto isso é positivo para o cérebro mesmo, né? A gente vive passando por situações assim de fazer foto de prato, de jantar, ou estar com os filhos e ao invés de ter uma relação mais pessoal com as crianças, a gente acaba usando o celular para fazer foto das crianças para postar em alguma rede social. Quer dizer, em vez de viver com os filhos ou com as pessoas em volta, os pais, que sejam os avós, a gente prefere publicizar a nossa vida, né? O celular tem essa questão, assim, aumentou a nossa vaidade. O celular ele traz uma série de desafios para a sociedade como um todo, né? E especificamente na saúde mental, na saúde cerebral, né? Para a nossa cognição, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que a gente vive um pouco da epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que a gente vivencia, tem relação direta com o uso de tecnologias, né? A tecnologia, ela sequestra a nossa atenção, né? A gente acaba... Todo momento a nossa atenção é presa por alguma notificação, alguma mensagem, algum post, algum meme. A nossa atenção está completamente editada, né? Se a gente for pensar em termos computacionais e termos aí do métier do jornalismo, né? A nossa atenção ela é disputada, ela é sequestrada e ela acaba sendo naturalmente empurrada para a dispersão, né? Então só nisso a nossa capacidade de atenção, de foco, de concentração já fica muito prejudicada. Outros aspectos também, por exemplo, você falou das mídias sociais, tem estudos mostrando o efeito disso no humor, né? Em gerar sintomas depressivos e ansiosos, especialmente em adolescentes. Acho que o impacto na infância e adolescência é algo
muito mais intenso do que da nossa geração em diante, né? A nossa geração tem uma vantagem que a gente viveu o mundo pré e pós disrupção tecnológica, né? Então a gente ainda tem um contraponto do que seria a vida sem toda essa parafernália tecnológica, midiática, né? A infância e a adolescência não tem mais esse registro. Então eles já nasceram imersos e para eles o mundo é isso, né? Isso é definidor do mundo, né? E isso tem gerado aí uma série de problemas de saúde mental, a questão do bullying cibernético, a questão da vida publicizada, né? O quanto isso é real, né? O quanto isso gera comparações indevidas, o quanto isso gera disputa, gera competição, né? Gera comparação. Em geral, a gente se sente na comparação menos do que quem está postando, a gente acha que a nossa vida não é tão bacana, tão interessante, tão bem sucedida, e sem dúvida isso acaba sendo um combustível aí para muito sofrimento mental. No caso das crianças, né, uma dúvida muito comum, quando seria o ideal para colocar um celular na mão delas? Assim, na opinião do senhor, quando ou se realmente seria o ideal fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de não demonizar o celular, né? Porque, como eu disse, é igual viver sem energia elétrica hoje em dia, né? A gente não consegue mais viver sem o celular, sem a comodidade do celular. Mas a gente precisa de uma alfabetização digital. A gente precisa reaprender a lidar com o celular. A gente foi acompanhando ao longo das décadas o incremento tecnológico dos celulares, né? Antes era um telefone com uma agenda de contatos telefônicos. Depois se tornou uma máquina de envio de mensagem de texto. Depois de mensagem por imagem, por áudio, e incorporar a internet ao dispositivo. E isso abriu o mundo que cabe no nosso bolso atualmente, né? Então, quando a gente fala de infância e adolescência, que é um público mais vulnerável, aí que realmente a gente precisa caminhar, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias individuais. Existem estudos que falam em restrição de tempo de tela, mas é difícil eu concordar que existe um número mágico para isso, né? Do tipo, meu filho precisa o máximo dele são 3 horas de tela por dia, né? Até porque não é uma questão somente quantitativa de tempo, mas qualitativa do que ele está acessando, que conteúdos estão sendo veiculados, né? Eu acho que a discussão do vídeo do Felca sobre a adultização exemplifica bem isso, né? Que você pode estar tendo contatos com conteúdos ou preso a algoritmos aí que estão direcionando a tua interação para coisas, né? Como relacionado aí a abuso infantil, pedofilia e tudo mais, né? Mas esse é um exemplo trágico aí de como isso pode ser muito ruim, né? Então, eu acho que cabe a questão da restrição, do detox digital. Eu acho que a gente precisa cada vez mais tentar se forçar. Eu acho que a gente já chega nesse ponto de se forçar, já é algo contrário à nossa vontade, de ficar algumas horas sem celular, ou o tempo que a gente aguentar ficar. Então a gente tem o dever de propor isso para a gente e para as crianças e adolescentes, sem sombra de dúvida, né? Tentar ser mais criativo na utilização do tempo. A tecnologia nos deixa muito passivos, a gente fica muito receptor de informações, de dados, né? Então isso acaba sendo muito ruim, mas isso do ponto de vista individual pode ser fomentado pela família, pelas escolas. Acho que as escolas têm um papel fundamental. Não sei até que ponto a proibição do uso do celular nas escolas tem sido tão efetiva assim, nesse sentido, né? Evidente que isso acaba preservando o espaço da educação, mas a educação também poderia se repaginar dentro dessa perspectiva digital, né? E cabe aí também uma estratégia coletiva aí de sensibilização por veículos de mídia, enfim, né? Um pouco isso que a gente está fazendo de alfabetização digital, de entender que o celular ele é parte integrante da nossa vida, é uma extensão da nossa vida, e que a gente precisa aprender a lidar com ele, coisa que não nos foi ensinado ao longo dessas décadas. A gente só foi ficando maravilhado e boquiaberto com o incremento aí tecnológico e de estímulos, e a gente não parou para pensar onde isso ia chegar. E acho que agora é o momento da gente falar, opa,
peraí, vamos rever isso, vamos reaprender a lidar com o celular da forma mais sadia possível, que um exemplo, hoje em dia a questão do GPS, né, que a gente utiliza no carro, etc., né, ou mesmo, a gente não sabe mais se localizar espacialmente, a gente perdeu essa capacidade. Então a gente tem uma série de indícios de que a gente está perdendo capacidades que outrora a gente tinha como naturais, como garantidas, porque a gente está terceirizando para uma tecnologia fazer para a gente. E isso tem estudos apontando nessa direção de que isso, tem algo errado aí, mas eu acho que a gente vai ver o efeito disso daqui 10, 20 anos, a gente vai se tornar cada vez mais incapaz para certas funções que a gente, ao longo da espécie humana, a gente sempre entendeu como próprias nossas, como algo que a gente não precisava nem discutir. Mas a gente vai precisar reaprender a andar um pouco sem GPS, reaprender a focar, reaprender a desligar o celular, a diminuir os estímulos. A gente vai ter que reaprender um monte de coisa, senão a gente vai perder. E isso, ao perder isso, a gente perde aí um componente aí vital da espécie humana, da adaptação da espécie humana no planeta, né? Então a gente tem que ficar realmente muito atento e se reestimular a fazer coisas que a nossa geração aí acima dos 40 anos fazia naturalmente e que para essa molecada eles nunca fizeram. Então a seriedade disso, a gravidade disso é muito grande e a responsabilidade que a sociedade tem é enorme. Quer dizer, é mostrar para as novas gerações um mundo que para elas nunca existiu, né? E baseado nisso eu pergunto, esse reaprendizado que o senhor comenta, né? O que seria o ideal? Um reaprendizado individual dos adultos e depois passar para os mais jovens ou para as crianças, ou o ideal seria uma ação em família, né? Ou em grupos, que seja, vamos combinar que à noite cada um vai ler um livro, ou vamos ver uma série juntos, vamos fazer atividades ao ar livre no final de semana. O senhor acha que essas atividades em grupo podem ser um fator facilitador desse desmame de celular, vamos dizer assim? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa criar estratégias para lidar com esse desmame do celular. Algo precisa entrar no lugar. E para as crianças e adolescentes, isso o momento, a oportunidade de se fazer isso é agora, né? Você conseguir mostrar que existem outras formas de interação que não só a virtual, que existem outras formas de lidar com o tédio, né? A gente desaprendeu, a gente não sente mais tédio, né? A gente é de uma geração, cresceu aí nos anos 80, 90, que sentir tédio era até uma coisa, né? Uau, né? Até uma coisa meio blasé, meio romântica, assim, estou entediado. Inclusive tem até uma música chamada Tédio. Do Biquíni Cavadão. Então o tédio era muito presente, né? E hoje em dia, o que é tédio? A gente não fala mais do tédio, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, voltar a sentir tédio, né? É uma coisa saudável. A gente precisa voltar a se entediar, né? A gente se privar de estímulos, a gente voltar enfim, ter espaços que a gente não usa tecnologia. O exercício da leitura é uma estratégia muito importante e a gente precisa se forçar a ler cada vez mais, né? Essa leitura, às vezes a gente conversa com adolescente, atende jovens, etc. E fala, mas eu leio o dia inteiro. Eu leio, mas o que você lê? Eu leio meme, eu leio panfletos, né, frases de ordem, mas isso não é leitura. Leitura exige que você se proponha a focar no que você está lendo por um determinado período, né? Então, a gente está precisando voltar a falar do óbvio, né? Para que a gente consiga ir se desvencilhando, né? E como eu disse, as crianças e adolescentes viraram o bode expiatório dessa conversa, mas se a gente pega uma família normal hoje em dia, os pais também estão presos no celular, né? Não existe mais mesa de jantar, é uma mesa de notificações, cada um recebendo seus inputs, mensagens, então não existe mais um convívio que talvez a gente nem consiga resgatar mais inteiramente, talvez nem seja mais o caso, mas que a gente precisa fazer uma autocrítica também, né? Nós estamos todos imersos
nessa superdosagem tecnológica, nessa sobrecarga, e cada um de nós vai precisar desenvolver estratégias muito pessoais para lidar com isso. Então, a criatividade está aberta aí para que cada um encontre o seu caminho, mas a gente vai precisar disso para que a gente não perca coisas que são definidoras do humano, né? Que é a nossa capacidade de se adaptar, nossa capacidade de resolver problemas, nossa capacidade enfim, de lidar com a complexidade da vida, né? A gente não pode perder isso. A tecnologia propõe uma simplificação indevida, uma simplificação irreal. A vida acontece fora do celular. É o óbvio ululante, mas cada vez a gente precisa repetir coisas que são óbvias, mas que a gente não está conseguindo colocar em prática, porque o celular é uma forma de aprisionamento neuronal muito bem elaborada. A gente não pode desconsiderar isso. É um mecanismo que traz estratégias que são análogas às estratégias que prendem as pessoas ao jogo patológico, ao uso de substâncias psicoativas, né? Então, a tecnologia gerou tudo isso sem a gente precisar ingerir uma substância, mas ela, no dia a dia, ela foi gerando hábito, foi gerando automatização e foi gerando essa forma de obter prazer ou fugir do desprazer muito automática, mais automática que qualquer substância psicoativa que a gente conheça, por exemplo, né? Então, realmente, eu me empolgo um pouco porque eu acho que a gente precisa falar de quão sério é isso. É o produto mais bem sucedido de captura de atenção, de fuga do desprazer, que já foi desenvolvido na história da humanidade. Quer dizer, até a mecânica de você rolar o feed das redes sociais, ela é feita exatamente para você ser um ad eternum, assim, né? Porque você e o algoritmo, né? O tão falado algoritmo, ele facilmente ele te municia de imagens ou informações que ele sabe que vai te manter preso ali, né? Exatamente. Um exemplo, eu gosto muito de música, né? Sou muito ligado em música. E aí eu fui me pegando, né? O algoritmo percebeu a minha preferência e ele me inunda de páginas de música, de rock, de MPB, de clássicos, etc. E aí eu fui me entretendo com isso, eu fui me iludindo que eu tô consumindo cultura, eu tô consumindo música, uau, tô aprendendo muito, cada dia uma informação nova, é muito sedutor isso. Só que aí ontem eu parei para pensar, faz quanto tempo que eu não escuto um disco inteiro? A gente é da época o vinil voltou, né, com o hype, etc., mas a gente é da época do vinil, do início do CD, que a gente costumava, olha só, pasmem, ouvir um disco inteiro. Pois é, ainda tinha que levantar para virar o lado. Virar ao lado A, lado B. Então, se propor a alguns resgates, né? Estou dando um exemplo aqui pessoal, que se aplica à minha história, mas é a gente ter essa autocrítica de que a gente está se enganando, que a gente está consumindo, que a gente está estimulando a nossa inteligência, mas na verdade talvez a gente esteja até limitando a nossa inteligência num sentido mais amplo, né? A nossa experiência do mundo, né? A gente está se overdosando, mas a gente não está mergulhando, a gente não tá, e com isso a gente perdeu elementos importantes da experiência, da vivência humana, enfim, aí no caso da vivência artística, vivência estética, né? Só para citar um dos trocentos milhões de exemplos que a gente poderia elencar, né? É porque a indústria é tão cruel, né, que esses hábitos que a gente está comentando aqui, ler, ouvir um disco, ganhou um rótulo de antiquado, de ultrapassado, né? Então, assim, as pessoas querem estar sempre update, né? Sempre modernas, sempre contemporâneas. E realmente é um mecanismo traiçoeiro mesmo de dominação, né? Dito isso, né, essa janela aberta para o mundo, o celular ele também é uma janela aberta para o crime, né? Para o bullying, sem dúvida, para a ameaça, para uma série de questões aí, para, né, série de crimes. O celular, o senhor até comentou, né, da questão da mesa de jantar, né, que virou um momento de notificações, né, não de interação da família.
O senhor acha que o celular virou uma arma nesse sentido? Assim, as pessoas não têm a noção exata também do quão perigoso é expor a vida, ou, bom, sem contar os golpes, né? Que todo dia aparece um golpe novo pelo celular, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, né? O celular também é uma arma na mão também. E as pessoas não percebem isso, né? Sem dúvida, acho que essa é uma discussão interessante. Eu costumo usar a analogia da faca, né? A faca em si, ela é inócua, né? A gente pode usar para tarefas cotidianas, né? Mas a gente pode usar também como uma arma branca, causar um dano, matar uma pessoa, né? Então o celular ele é uma ferramenta, né? A grande questão que você está trazendo, eu acho que é a gente refletir sobre o ecossistema digital. Esse ecossistema ele precisa ser melhor pensado. Talvez o termo regulação seja um termo que precisa ser melhor pensado, mas a gente precisa dispor de algumas possibilidades de que isso seja minimamente ordenado, né? Por exemplo, os algoritmos que o Felca cita no vídeo dele, isso precisa de um controle estatal, não tem como deixar escorrer solto, né? Precisa haver uma responsabilização das big techs, enfim, né? Elas precisam ter algum nível de resposta em relação a isso, né? Então isso é a questão do celular enquanto arma, né? O celular também abre espaço para comodidades e aprendizados muito interessantes, né, pelo acesso, mas a forma como se usa, a forma como o ecossistema digital atua na penumbra aí da legislação, da regulação, isso em si é muito negativo, né? E a questão aí do bullying, né? Só citar um caso de uma paciente que eu atendi, uma adolescente, que na nossa época, né? A gente fala na nossa época e o pessoal vai achar que mas, né? Nossa época nem é tão distante assim, né? Mas a questão do bullying cibernético, né? Na nossa época a gente sofria bullying na escola, a gente saía da escola, acabou o bullying. Acabou. E até a gente muitas vezes não queria ir na escola para evitar o bullying, enfim, né? Mas o cyberbullying, ele é contínuo, ele é ininterrupto e ele dispara o bullying para toda a sua comunidade. Imagine para uma criança, um adolescente que mora numa cidade de médio porte aí e que de repente tem conteúdos, fotos, vídeos disponibilizados aí abertos para o mundo, para quem quiser ver. Então o alcance do bullying hoje em dia, por conta da tecnologia, por conta desse ecossistema digital está completamente aí correndo aí à margem de qualquer controle social, qualquer legislação. Olha o alcance que isso pode gerar, né? O grau de sofrimento mental que isso pode gerar. Então a gente está lidando aí com a grande questão de voltar a utilizar o celular como uma ferramenta positiva e não como um veículo aí de uma série de crimes, de contravenções e de algo negativo aí para a sociedade, né? A gente tem também a questão da inteligência artificial, né? Nos celulares, enfim. Ela também, óbvio, é um mecanismo para o bem e para o mal, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da inteligência artificial, que, além do que já existia em relação ao celular, tá pensando pelo ser humano, né? Hoje, muita gente escreve textos e não consegue pensar na primeira frase, já vai no chat GPT. As pessoas estão delegando para a tecnologia o seu existir, o seu pensar, né? E a inteligência artificial, que sim, é um passo muito importante para a humanidade, eu acho que antes de utilizá-la, precisamos discuti-la, né? Sem sombra de dúvida. A IA é uma ferramenta igualmente revolucionária, né? A gente viveu a revolução da internet e agora é a revolução da IA. São duas revoluções tecnológicas num espaço de tempo histórico muito pequeno, se a gente parar para pensar, né? Então a gente não... Isso veio como avalanche, né? A IA é fundamental, já faz parte do nosso dia a dia, a gente já utiliza, mas a utilização sempre deve ser num caráter complementar, né?
No jornalismo a gente tem acompanhado aí às vezes textos que né, o pessoal das redações aí deve estar maluco, né? Às vezes sai um texto que você fala, meu Deus do céu, às vezes com incoerências, com inconsistências e com aquela cara de falta de originalidade, né? Aquela cara de IA, né? Aquele jeitão de IA. Então a gente, insisto, assim como a gente falou de alfabetização digital, a gente precisa ser alfabetizado em IA também. A gente precisa entender a melhor forma de utilizar enquanto ferramenta aí, o alcance disso é magnífico, né? A gente está maravilhado com a IA, mas a gente precisa atentar ao lembrete que eu falei anteriormente, né? A gente já não precisa da nossa orientação, a gente delega para o GPS. A gente está delegando muita coisa para a tecnologia. A IA é a última fronteira de delegação. A gente está delegando, como você falou, a nossa capacidade de pensar, né? Então, realmente um alerta aí bastante importante para quem está entendendo a IA como um substitutivo. A IA tem que ser um complemento, um apoio para que a gente continue desenvolvendo as nossas atividades da forma como a gente acha melhor. Ela pode qualificar, ela pode aprimorar, pode inovar, pode sugerir coisas que a gente não tinha previsto, mas ela não pode ser uma ferramenta visando substituir capacidades humanas, né? Acho que se a gente fosse resumir a nossa conversa a uma recomendação, acho que não use a tecnologia para substituir capacidades humanas, né? Use como complemento, como apoio, como suporte, mas não como algo que coloque em xeque a nossa razão de existir, né? A razão de cada um de nós contribuir com a sociedade, né? Se a IA pensa tudo, qual a razão das pessoas terem contribuições individuais, produções culturais, científicas? Não? Então a gente tem que tomar cuidado aí, senão a gente se torna descartável sem perceber, né? Sim, a máquina da máquina. Um ponto que pouca gente fala em relação ao celular, a questão da dependência tecnológica, são os idosos, né? Cada vez mais idosos têm celulares nas mãos. Eu sei que antes tinha uma certa dificuldade deles usarem, tem até aquele celular com as teclas maiores. O Obafone. E agora não, hoje assim, vários usando o smartphone cada vez mais. Qual o impacto do celular na vida de um idoso, né? Que a gente fala da questão das fake news, golpes, conteúdos indesejados, e eu queria que falasse um pouco sobre essa questão dos idosos, que a gente vê pouco, né? As pessoas pouco falam dos idosos, né? Mas também são impactados. Esse ponto é muito importante, muito pouco discutido, né? Os idosos são as maiores vítimas de golpes digitais e são muito vulneráveis a fake news, a informações incorretas. Eu costumo dizer que antigamente o idoso assistia o programa de violência da tarde, né? E via todas as desgraças e todo o viés daquele programa no espaço de tempo de duração daquele programa. Hoje em dia, com a tecnologia, isso inunda o celular do idoso 24 horas por dia. A gente ainda não está atento a essa problemática nos idosos, mas certamente isso tem contribuído aí para polarização política, para difusão aí de fake news, de teorias aí conspiratórias, de discursos aí dos mais variados, né? E a gente não está pensando nos idosos, né? Os idosos sempre ficam numa posição subalterna, né? De preocupação, de olhar, de radar social, né? Então eu acho que hoje o programa dos crimes habituais, que antigamente era no rádio, né? Depois foi para a televisão, sim. Hoje ele está no celular. E os idosos, como vivem uma epidemia de solidão, né? Não só no Brasil, mas no mundo, o celular se tornou um companheiro. E ele poderia ser um companheiro de uma forma mais saudável, mais edificante, né? Através aí eu acho que a gente cada vez mais precisa construir saberes interdisciplinares e transdisciplinares, né? Eu preciso da saúde mental sentar com o desenvolvedor de tecnologia, que precisa sentar com o pessoal da informática para a gente, vamos criar um produto que seja realmente útil, que seja
edificante, que seja interessante para um idoso, né, por exemplo, né? E existem alguns exemplos aí de aplicativos de saúde mental desenvolvidos aí por universidades, pesquisando o efeito disso em melhorar a depressão no idoso, né? Isso já existe essa preocupação, né? Mas por que não intensificar isso, estimular isso cada vez mais numa escala maior? Por que não a gente não atrair doações, não atrair investidores nessa questão, né? Investidores que se preocupem com o desenvolvimento de tecnologias que sejam úteis aí para a saúde mental das pessoas, né? Eu acho que o campo é abertíssimo, né? Assim como a gente vive essa desregulação, a gente poderia viver um círculo virtuoso, um ciclo virtuoso de otimização dessas tecnologias em prol de uma comunidade, de um bem comum maior, né? Eu acho que por que não, né? Por que isso não acontece, né? Uma parcela cada vez maior do Brasil, né? Porque o Brasil é hoje um país de idosos também. Exatamente, a população envelhece numa taxa enorme, né? Então isso, outro ponto que a tecnologia precisa ficar de um puxão de orelha é a disseminação dos jogos digitais, né, os jogos de apostas, né, também isso ao alcance de toda a sociedade. Os idosos também, antigamente ele ia no bingo, né, agora ele tem o bingo no celular dele. Então, estou levantando uma série de pontos de alerta aqui, né, que infelizmente, né, a gente acaba só vendo os efeitos disso no médio prazo, muitas vezes, né, mas cabe aqui o alerta, realmente, né, tudo que já existia de problema, né, de jogo, de exposição a conteúdos violentos, etc., adquiriu uma escala enorme, né? O logaritmo disso explodiu, né? Então, tudo que já era ruim piorou muito mais, né? Numa escala que a gente agora começa a reclamar e a apontar o quanto isso exige uma resposta social, não só uma resposta do Estado, da política, da legislação, mas uma resposta nossa, no nível individual também, no nosso pequeno círculo de convívio, na nossa família, dentro da nossa casa. A gente precisa discutir isso todo dia. Isso está na ordem do dia. A gente já está aprisionado, a gente precisa falar como é que a gente sai disso agora. Como é que a gente ganha um pouco mais de liberdade, de espaço e de tempo, enquanto a gente usa a tecnologia para sobreviver, assim como a gente usa a luz elétrica, assim como a gente usa uma série de outros avanços aí da humanidade que são muito caros para nós, né? Esse é um avanço muito caro, mas a gente precisa aprender a usar e discutir isso e produzir ciência em cima disso e opinião pública e debates, etc, etc. Esse é o principal debate que a sociedade no mundo precisa ter, na minha opinião. É isso, né? Precisamos descarregar as baterias tecnológicas e carregar as baterias humanas, né? Com isso, a gente vai encerrando aqui mais um tema podcast. Contamos hoje com a presença do médico psiquiatra Rodrigo Martins Leite, que atua aqui no Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença, a disponibilidade, o papo foi incrível. São conversas como essa que nos enriquecem e que se multipliquem cada vez mais para que a gente possa deixar o celular de lado e poder conversar cada vez mais com o próximo, olhando nos olhos e não nas telas, né? Um abraço para o senhor, muito obrigado. O microfone é livre. Muito obrigado. E a gente precisa começar a exercitar esse plano saindo daqui, né? A gente precisa... Exato. Falar, opa, hoje a hora que você sentir aquela vontade de pegar o celular, se você conseguir parar para pensar 5 segundos, será que eu preciso pegar o celular agora? Eu preciso tirar ele do bolso agora? Está acontecendo alguma coisa muito importante no seu dia a dia que você precisa? Se estiver acontecendo, se você estiver esperando uma notificação, uma notícia, uma resposta, ok. Mas a grande maioria das vezes a gente não está esperando absolutamente nada. Vamos viver mais o tédio. O tédio faz parte da vida. A gente precisa resgatar o tédio como um mecanismo, aí, um cooler, né, da nossa saúde mental. A gente merece isso. Obrigado aí pela oportunidade. Maravilha, muito obrigado.